A palavra tem poder. Muito mais do que a gente imagina. O que você fala sobre você, sobre os outros e sobre o mundo constrói a realidade que você vive. Palavra mal usada destrói a autoestima, enfraquece sonhos e sabota destinos. Mas a palavra bem usada, levanta, cura, inspira e transforma. Napoleão Hill dizia, tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar, e tudo começa com o que você diz. Então pense, o que você anda dizendo para si mesmo? Suas palavras estão te empurrando para frente ou te puxando para trás? A boca fala o que o coração está cheio. E se o coração estiver cheio de medo, dúvida e raiva, é isso que sai. Mas se você treinar sua mente e seu coração com fé, propósito e disciplina, suas palavras passam a ser sementes de vitória. Use sua voz para edificar, não para destruir. Porque no final das contas, quem se ouve o tempo todo, é você mesmo. A fala é o espelho da mente. O que você diz revela o que você pensa, o que você sente e como você enxerga a vida. Ninguém fala grande se pensa pequeno. Ninguém encoraja se está tomado de medo. As palavras que saem da sua boca mostram o estado do seu interior. Napoleão Hill entendia isso com clareza. O controle da fala começa no controle dos pensamentos. Uma mente caótica gera palavras confusas. Uma mente disciplinada gera palavras certeiras. Por isso, se você quer mudar sua forma de se expressar, comece cuidando do que você consome, do que você acredita e de como você pensa. Porque no fim, você fala o que cultiva. E se você cultivar clareza, foco e sabedoria, sua fala vai se tornar uma ferramenta de poder, e não de autossabotagem. A mente é como um jardim, tudo que você planta nela, cresce. Pensamentos negativos são como ervas daninhas, se você não arranca, eles se espalham. Já ideias positivas, metas claras, crenças fortalecedoras, são sementes que florescem em ações, atitudes e resultados. Napoleão Hill dizia que tudo começa com um pensamento. Por isso, cuide do que você alimenta na sua mente. O que você lê, ouve, assiste, com quem convive, tudo isso são sementes. Plante foco, plante disciplina, plante gratidão. Porque o que nasce aí dentro, mais cedo ou mais tarde, vira a vida que você leva. Você é o jardineiro da sua realidade. A mente, assim como o corpo, precisa de treino diário. Não existe força mental sem repetição, sem prática, sem disciplina. Cada vez que você escolhe focar no que importa, silenciar ruídos e dizer não ao que te atrasa, você está fortalecendo sua mente. Napoleão Hill ensinava que o domínio de si mesmo começa pela disciplina interna, acordar com propósito, alimentar a mente com conteúdo certo, controlar impulsos, manter a constância. Isso não se faz uma vez ou outra, mas todos os dias. E com o tempo, o que antes era esforço vira identidade. Você deixa de ser refém da emoção e se torna líder da própria direção. O verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. O autocontrole emocional é um escudo invisível. A palavra tem poder. Muito mais do que a gente imagina. O que você fala sobre você, sobre os outros e sobre o mundo constrói a realidade que você vive. Palavra mal usada destrói a autoestima, enfraquece sonhos e sabota destinos. Mas a palavra bem usada, levanta, cura, inspira e transforma. Napoleão Hill dizia, tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar, e tudo começa com o que você diz. Então pense, o que você anda dizendo para si mesmo? Suas palavras estão te empurrando para frente ou te puxando para trás? A boca fala o que o coração está cheio. E se o coração estiver cheio de medo, dúvida e raiva, é isso que sai. Mas se você treinar sua mente e seu coração com fé, propósito e disciplina, suas palavras passam a ser sementes de vitória. Use sua voz para edificar, não para destruir. Porque no final das contas, quem se ouve o tempo todo, é você mesmo. A fala é o espelho da mente. O que você diz revela o que você pensa, o que você sente e como você enxerga a vida. Ninguém fala grande se pensa pequeno. Ninguém encoraja se está tomado de medo. As palavras que saem da sua boca mostram o estado do seu interior.
Napoleão Hill entendia isso com clareza. O controle da fala começa no controle dos pensamentos. Uma mente caótica gera palavras confusas. Uma mente disciplinada gera palavras certeiras. Por isso, se você quer mudar sua forma de se expressar, comece cuidando do que você consome, do que você acredita e de como você pensa. Porque no fim, você fala o que cultiva. E se você cultivar clareza, foco e sabedoria, sua fala vai se tornar uma ferramenta de poder, e não de autossabotagem. A mente é como um jardim, tudo que você planta nela, cresce. Pensamentos negativos são como ervas daninhas, se você não arranca, eles se espalham. Já ideias positivas, metas claras, crenças fortalecedoras, são sementes que florescem em ações, atitudes e resultados. Napoleão Hill dizia que tudo começa com um pensamento. Por isso, cuide do que você alimenta na sua mente. O que você lê, ouve, assiste, com quem convive, tudo isso são sementes. Plante foco, plante disciplina, plante gratidão. Porque o que nasce aí dentro, mais cedo ou mais tarde, vira a vida que você leva. Você é o jardineiro da sua realidade. A mente, assim como o corpo, precisa de treino diário. Não existe força mental sem repetição, sem prática, sem disciplina. Cada vez que você escolhe focar no que importa, silenciar ruídos e dizer não ao que te atrasa, você está fortalecendo sua mente. Napoleão Hill ensinava que o domínio de si mesmo começa pela disciplina interna, acordar com propósito, alimentar a mente com conteúdo certo, controlar impulsos, manter a constância. Isso não se faz uma vez ou outra, mas todos os dias. E com o tempo, o que antes era esforço vira identidade. Você deixa de ser refém da emoção e se torna líder da própria direção. O verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. O autocontrole emocional é um escudo invisível. Influencia sua energia, sua mente, sua disciplina e até suas escolhas. Por isso, esteja atento. Cercar-se de pessoas certas, de ideias certas, de estímulos certos, é uma forma de respeito com a sua própria jornada. Se quiser mudar sua vida, comece mudando o que está ao seu redor. Um ambiente alinhado ao seu propósito é como vento nas velas, ele te impulsiona sem esforço. O sucesso deixa pistas, e uma das mais claras é esta: ninguém vence no ambiente errado. De nada adianta correr se você não sabe para onde está indo. Vivemos em um tempo onde todos parecem com pressa, mas poucos têm direção. Napoleão Hill ensinava que o mais importante não é a velocidade do passo, mas a clareza do caminho. Há pessoas exaustas, aceleradas, ocupadas o tempo todo, mas andando em círculos. E há outras que caminham firmes, devagar talvez, mas avançando com propósito. A verdadeira realização não está em fazer muito, mas em fazer o que realmente importa. A direção certa traz paz, evita desperdício, preserva energia. Enquanto a pressa só alimenta a ansiedade, a direção alimenta a sabedoria. E saber esperar, ajustar a rota, pausar para refletir, isso não é fraqueza, é inteligência. Então respire, se alinhe, defina seu norte. Porque quem sabe para onde vai, não se perde no barulho da pressa. A vida vai testar você. Vai haver queda, silêncio, portas fechadas, dias difíceis. Mas o que separa quem apenas tenta de quem realmente constrói é a capacidade de continuar. Resiliência não é não sentir dor, é sentir tudo e ainda assim seguir em frente. Napoleão Hill dizia que cada obstáculo traz consigo uma semente de superação, mas só os persistentes a encontram. É fácil manter o ânimo quando tudo vai bem, difícil é manter o propósito quando tudo parece desmoronar. E é nesse ponto que os grandes se revelam. Quem aprende a levantar com mais força do que caiu, cria dentro de si uma energia que não depende das circunstâncias. Porque a verdadeira força não está na velocidade da conquista, mas na capacidade de não desistir diante da demora. A vida não exige perfeição, exige presença, coragem e a firme decisão de não parar. Nem toda verdade precisa ser dita. Nem toda opinião precisa ser emitida. Há poder no silêncio, e os sábios sabem disso. Em um mundo barulhento, onde todos querem provar um ponto, quem escolhe calar mostra domínio.
Napoleão Hill dizia que o primeiro sinal de autocontrole é o que deixamos de dizer. O silêncio não é fraqueza, é estratégia. É ele que evita guerras desnecessárias, protege planos em fase de gestação, e preserva sua energia de confrontos vazios. Há vitórias que vêm de palavras bem escolhidas, mas há outras que só o silêncio pode conquistar. Quando você cala, você observa melhor. Escuta o que os apressados não percebem. E mais, aprende a agir com precisão, em vez de reagir com impulso. O silêncio te dá margem, te dá força, te dá tempo. Falar menos, sentir mais e escolher o momento certo é sabedoria rara. Porque quem domina o silêncio, já começou a dominar a. Influencia sua energia, sua mente, sua disciplina e até suas escolhas. Por isso, esteja atento. Cercar-se de pessoas certas, de ideias certas, de estímulos certos, é uma forma de respeito com a sua própria jornada. Se quiser mudar sua vida, comece mudando o que está ao seu redor. Um ambiente alinhado ao seu propósito é como vento nas velas, ele te impulsiona sem esforço. O sucesso deixa pistas, e uma das mais claras é esta: ninguém vence no ambiente errado. De nada adianta correr se você não sabe para onde está indo. Vivemos em um tempo onde todos parecem com pressa, mas poucos têm direção. Napoleão Hill ensinava que o mais importante não é a velocidade do passo, mas a clareza do caminho. Há pessoas exaustas, aceleradas, ocupadas o tempo todo, mas andando em círculos. E há outras que caminham firmes, devagar talvez, mas avançando com propósito. A verdadeira realização não está em fazer muito, mas em fazer o que realmente importa. A direção certa traz paz, evita desperdício, preserva energia. Enquanto a pressa só alimenta a ansiedade, a direção alimenta a sabedoria. E saber esperar, ajustar a rota, pausar para refletir, isso não é fraqueza, é inteligência. Então respire, se alinhe, defina seu norte. Porque quem sabe para onde vai, não se perde no barulho da pressa. A vida vai testar você. Vai haver queda, silêncio, portas fechadas, dias difíceis. Mas o que separa quem apenas tenta de quem realmente constrói é a capacidade de continuar. Resiliência não é não sentir dor, é sentir tudo e ainda assim seguir em frente. Napoleão Hill dizia que cada obstáculo traz consigo uma semente de superação, mas só os persistentes a encontram. É fácil manter o ânimo quando tudo vai bem, difícil é manter o propósito quando tudo parece desmoronar. E é nesse ponto que os grandes se revelam. Quem aprende a levantar com mais força do que caiu, cria dentro de si uma energia que não depende das circunstâncias. Porque a verdadeira força não está na velocidade da conquista, mas na capacidade de não desistir diante da demora. A vida não exige perfeição, exige presença, coragem e a firme decisão de não parar. Nem toda verdade precisa ser dita. Nem toda opinião precisa ser emitida. Há poder no silêncio, e os sábios sabem disso. Em um mundo barulhento, onde todos querem provar um ponto, quem escolhe calar mostra domínio. Napoleão Hill dizia que o primeiro sinal de autocontrole é o que deixamos de dizer. O silêncio não é fraqueza, é estratégia. É ele que evita guerras desnecessárias, protege planos em fase de gestação, e preserva sua energia de confrontos vazios. Há vitórias que vêm de palavras bem escolhidas, mas há outras que só o silêncio pode conquistar. Quando você cala, você observa melhor. Escuta o que os apressados não percebem. E mais, aprende a agir com precisão, em vez de reagir com impulso. O silêncio te dá margem, te dá força, te dá tempo. Falar menos, sentir mais e escolher o momento certo é sabedoria rara. Porque quem domina o silêncio, já começou a dominar a. Dominar a si mesmo. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha. A vida que você sonha, a versão mais forte e lúcida de quem você pode ser, está do outro lado da decisão. Não da vontade passageira, mas da decisão firme, consciente e diária de mudar o que precisa ser mudado. Napoleão Hill sempre afirmou que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar, mas só se houver ação consistente. O autocontrole não é uma prisão, é liberdade. É você deixando de ser refém do impulso, do ambiente,
da emoção e do medo. É você assumindo o volante da própria vida com presença, com direção e com propósito. E a pergunta final não é se você é capaz. Porque você é. A pergunta é: você vai decidir? Porque a transformação começa quando você para de negociar com a sua versão antiga e começa, de verdade, a construir a vida que merece viver.